eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, não. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, oração, nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Na noite dessa terça-feira, dia 20 de maio, estamos adentrando ao 20º dia do nosso propósito de oração, de jejum. Imaginou você? 20 dias orando, jejuando, consagrando a sua vida ao Senhor, nosso Deus, consagrando a sua casa, a sua família no altar do Senhor. Então, você está sendo privilegiado pelo Senhor, pois entendemos e compreendemos que até aqui o Senhor Deus tem nos guardados. Hoje, com a permissão do Senhor nosso Deus, nós vamos estar falando sobre o projeto da família, que é o projeto de Deus. A família está no coração do Senhor desde o princípio. E daqui a pouquinho nós vamos estar lendo. E eu quero, nessa oportunidade, engrandecer ao Senhor Deus pela vida da sua pessoa. Você que tem sido um parceiro de oração,
um parceiro de jejum, um parceiro de contribuição. Só o Eterno para te recompensar. A irmã Ana Maria Piccoli já está conosco, para a glória de Deus. Boa noite, irmã Ana, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora e toda a sua casa. Eu sei que no decorrer da nossa fala, dos nossos diálogos, né, alguns irmãos vão estar se conectando, né, já são 21 com mais 2 minutos, e nessa oportunidade eu quero dizer a você que amanhã, ou daqui a pouquinho, permitindo o Senhor nosso Deus, a 0 hora ou até antes, quando você for deitar, nós vamos estar abrindo o último, 21º e último dia desse propósito. Confesso a vocês que foram 20 dias difíceis, de luta, de pressão, opressão, batalhas, mas sempre a certeza que o Senhor está no controle. Ele é o controle. Ele é o nosso sustento. Eu me recordo pela palavra do Eterno, quando João, escrevendo no capítulo 15, no versículo 5, ele diz assim que sem mim nada podeis fazer. Isto é uma verdade. Então, nós, ser humano, que conhecemos a um Cristo vivo, e nós estamos sempre na dependência dele. Enquanto nós estivermos na dependência dele, ele vai continuar nos sustentando. Deus abençoe. A irmã Mara já está conosco. Maravilha, glória a Deus. Deus abençoe ela, o seu esposo, o irmão Roberto, a sua casa, sua família. Irmãos, se o Senhor Deus permitir, você coloca já na sua agenda aí, que eu já compartilhei o cartaz, né? E se Deus permitir, no próximo domingo, às 3 da manhã, você coloca na sua agenda aí, coloca o seu despertador. No próximo domingo, às 3 da manhã, domingo dia 25, nós vamos estar abrindo o nosso propósito com o tema A Minha Madrugada com Deus, onde nós sempre oramos 3 madrugadas consecutivas, das 3 horas até as 3h30. Então coloca aí na sua agenda, tá? Se Deus permitir, no próximo domingo, às 3 da manhã, a bem da verdade, já é na segunda-feira, né? Então vamos estar aí, vai ser aí dia 25, 26 e 27. Peraí, então é no sábado. Vai ser na madrugada de sábado para domingo, né? É isso mesmo. Depois nós vamos conferir, mas a data está lá, tá? É 25, 26 e 27, tá? Às 3 da manhã, aonde nós vamos estar orando com o tema A Minha Madrugada com Deus. E os irmãos já estão se conectando. Ô glória! A irmã Dulce Maria, boa noite, a paz do Senhor. A irmã Vivian Cunha, Deus te abençoe. A irmã Fátima Ribeiro, Deus lhe abençoe. A irmã Zélia, Deus lhe abençoe. Com toda a família, tanto a irmã Zélia, a irmã Fátima, a irmã Dulce, a irmã Vivian, Deus abençoe vocês e todos os seus familiares, no nome de Jesus. A irmã Ediana, né? Ela trocou ali, Diva, mas é Ediana Vicente. Deus te abençoe, irmã Ediana, poderosamente. A minha esposa já está conectada conosco também, no mesmo propósito. A Ju,
Deus abençoe a vida da minha esposa e nós estamos aqui em mais um propósito. Meus irmãos, eu confesso que meu corpo, minha mente está muito cansada, muito, né? Tá aqui, ó, olha o tanto de pedidos, olha o tanto de nomes, né, que nós temos orado, né? Hoje eu estava comentando com a minha esposa, nós já vamos entrar aqui no tópico, mas é só um desabafo. Eu estava comentando com a minha esposa, eu falei com ela, minha esposa, graças a Deus que Deus me deu graça para a gente não se abater, porque sabemos que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E um propósito desse, de 21 dias de oração, de jejum, né, pela família, e aprendemos tanto com o Espírito Santo, e chegamos próximo ao Senhor, e olha o painel, incompleto. É triste. O painel incompleto. Agora eu pergunto, quantas famílias que precisam de um socorro, de uma intercessão? Agora mesmo deve ter alguma mãe desesperada, algum pai desesperado, alguém desesperado. Mas aí eu como líder espiritual, eu paro e penso, irmãos, as pessoas estão desesperadas, depois as pessoas falam que não tem ninguém para ajudar, depois as pessoas falam, não tem ninguém para orar por mim, não tem ninguém para me ajudar, né? Olha aí, ó, nós estamos há 20 dias orando e jejuando, né? Eu fiz assim, podemos dizer, uma propaganda desse propósito. Olha o painel incompleto. Aí eu até falei com minha esposa, moça, será que é por causa do valor que tinha que enviar R$ 5 para mandar imprimir a foto? Porque se eu tivesse condições, eu mesmo faria. Isso aí, irmãos, penso eu, me perdoa. Mas se eu falasse, irmão, envia as fotos, só envia as fotos. Raciocina comigo, será que o painel não estava completo dos dois lados? Ou não? Não sei. Vamos deixar a nossa mente fluir. Porque quando se trata de valores, algumas pessoas, graças a Deus, vocês não. Porque nós temos visto o resultado, né, da sua fidelidade. Mas tem que parar para analisar. O diabo não está brincando. E nós vamos falar hoje sobre família, o projeto sagrado de Deus. Vamos para o texto. O texto básico, que é o referencial, tá, da família, do projeto, é no livro de Gênesis. Fala tudo sobre família. Vamos lá. Vamos começar no capítulo de número 1, depois eu vou ler o capítulo 2. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Diz assim, vamos ler o 27 para dar o contexto. E criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus. O criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou e deu-lhe, disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Capítulo 2 agora do Gênesis, versículo de número 24. Diz o texto. Vamos ler o 21 para dar contexto? Vamos lá. Então o Senhor, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou, e a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher,
e trouxe-lhe a Adão. Versículo 23. E disse-lhe: esta agora é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Vamos ler agora Gênesis capítulo 12. Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo de número 12. Versículo de número... Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Acompanha comigo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e para uma terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí ele continua nos ensinando o verso 3. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto hoje, família, um projeto sagrado de Deus. Acompanha comigo, o irmão Arlan, Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Renata, Deus abençoe. Diz o texto, tema central aqui que eu separei, nos fala um chamado ao despertamento espiritual nos lares. Porque está muito sério. Deus não apenas quer restaurar casas quebradas, Ele quer despertá-las para um propósito eterno. Deus, ele não quer somente restaurar a sua casa quebrada. Ele quer algo profundamente com a sua casa e com a sua vida. E com a sua família, que é a base que Cristo estabeleceu na terra. Vamos para o texto. O lar não pode ser apenas um abrigo físico. Precisa ser ambiente da glória, onde Deus habita e reina com liberdade. Aí você acompanha comigo em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 19. Se você estiver me acompanhando, vai dando glória e o amém aí. Diz o texto, 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha aí. Então, ou seja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele mora, ele habita. Então isso é muito importante. Deus está chamando famílias para um novo tempo. Por que o Senhor Deus está chamando família para um novo tempo? Porque nós estamos vivendo em tempo de guerra. Nós estamos vivendo em tempo de batalhas espirituais. E muitos lares estão adormecidos. Tá vendo a nova febre aí? O tal do boneco. Olha o que ele está fazendo. Querendo substituir. O diabo não é besta. O diabo, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Escuta. O diabo, ele não tem poder, segundo a palavra de Deus. Porque é Deus que cria. O diabo não tem poder para criar. Então, por ele não tem poder para criar, ele é imitador, ele vai imitar. Então, o que ele faz? Ele pega um boneco de borracha, de silicone, né, faz o boneco abrir o olho, parece um ser humano imitador. Porque o diabo é imitador. Ele não consegue criar. Então, meus amados irmãos, vigia.
O Senhor Deus está chamando a família para o novo tempo. Aí Paulo nos afirma, em Romanos capítulo 13, versículo 11, digo isto a vós outra vez, que conheceis o tempo, já é hora de se despertar do sono. Vamos se despertar, porque a situação está muito mais séria do que nós imaginamos. Lares, escuta, há lares adormecidos espiritualmente, casas aonde há silêncio de oração. Silêncio de oração. Há lares adormecidos. Pastor, me dá um exemplo de adormecido. Mateus capítulo 26, versículos de número 36 em diante. Jesus separa 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eu estou pregando hoje sobre a família, um projeto sagrado de Deus. A família é um projeto sagrado de Deus. Escuta. Então o Senhor Deus está mandando, o Senhor Deus está falando, anunciando que a família precisa se despertar. Um novo tempo de despertamento. Por quê? Escuta, vou ler de novo. Há lares adormecidos espiritualmente. Vou te falar o que é adormecido. Mateus capítulo 26, 36 em diante. Jesus chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Diz, vamos orar. Aí eles adentram o jardim do Getsemane. A Bíblia nos dá a entender, enquanto Jesus disse, ó, ficai aqui, que eu vou ali orar. Então eles ficaram ali no canto, Jesus foi orar, Jesus orou 1 hora. Aí Jesus volta, aí Jesus olha para eles e disse, nem 1 hora pudesse velar comigo? Então Jesus vai pela 2ª vez orar. Quando Jesus volta, encontra eles adormecidos, cochilando. E Jesus desperta dizendo, nem 1 hora pudesse velar comigo. Aí Jesus, na 3ª vez, dá mais um chacoalhões deles, mas agora Jesus repreende eles. Porque no capítulo 26, versículo 41, Jesus já fala para eles, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por que o espírito está pronto? Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós somos o templo do espírito. O espírito está dentro de nós. Ele está vivo, conectado e ligado no espírito de Deus. Mas uma verdade é, o homem tem um espírito que Deus deu, que é o fôlego de vida. Mas o espírito do homem, quando se liga ao espírito de Deus, irmãos, tem oração, tem jejum, tem leitura da palavra, a graça de Deus invade o local, o ambiente, mas quando o espírito do ser humano dá lugar ao espírito do diabo, é uma desgraça, é uma miséria. Então preste atenção, não deslugar a carne. Vamos se despertar enquanto é tempo. Vamos lá. Olha só, olha o que Paulo está falando, tá? Despertades do sono. Romanos capítulo 13, tá? Versículo 11. Despertar do sono, há lares adormecidos espiritualmente, casas aonde há silêncio de oração. Se há silêncio, é porque ninguém está orando. Se há silêncio, ninguém está clamando. Irmão, você pensa que a oração é o quê? Você pensa que quando eu falo, irmãos, não é um jargão, não é uma frase, pelo amor de Deus. Quando eu falo, a oração é uma questão de sobrevivência. Imagina você numa grande embarcação
E aí, de repente, aquele navio vem a naufragar e começa a distribuir boia. E aí você consegue uma boia, só que o outro não consegue. Mesmo você com a boia, se você não se esforçar, você corre um grande risco de morrer. A oração é uma questão de sobrevivência. Você e eu estamos no campo minado que é o mundo. E esse mundo está minado e contaminado. E se eu e você, a igreja, a casa, a família, não orar, nós não vamos sobreviver. É uma dura realidade. Porque Jesus, 3 anos de ministério, 3 anos de ministério, ele só jejuou 40 dias e 40 noites. Por quê? Ou seja, durante 3 anos de ministério, presta atenção, durante 3 anos de ministério, Jesus só jejuou uma vez. 40 dias e 40 noites. Mas os demais, Jesus, ele orava. Porque ele entendia que o sustento estava na oração. O jejum é o equilíbrio, mas a oração é o sustento. E o Senhor está me autorizando a dizer: levanta o altar da oração com a família. Aleluia. Casas onde há silêncio de oração e o perigo. Silêncio de oração, ausência da palavra e frieza no altar. Pastor, qual é os sintomas do senhor acabou de falar? Primeiro, a pessoa levanta pela manhã, ela faz o café, escova os dentes, toma um banho, penteia o cabelo, seca o cabelo, passa a roupa, se veste. Quando está dentro do carro, faz a oração. Ou quando está dentro do ônibus, faz a oração. Ou quando está dentro do metrô, faz a oração. Deus está em 5º lugar. Isso é um sintoma da frieza. Irmão, quando você levanta, você já levanta assim, já cai de lado, de joelho. Passa pelo menos ali 5, 10, 15, 20 minutos. E quando você já abriu os olhos, primeira coisa que você faz: bom dia, Senhor meu Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Será que você tem esse hábito? Mas não, eu tenho que levantar correndo porque eu tenho que fazer marmita para o esposo, eu tenho que fazer café para os filhos, eu tenho que mandar filho para a escola, e Deus fica só olhando. Aí, vou chegar lá. Aí ele vai falando dos lares que estão adormecidos espiritualmente, casas onde há silêncio de oração, ausência da palavra e frieza no altar. É triste. O tempo é de urgência. O tempo é de urgência. Urgência. O relógio espiritual está tocando. Você já parou para perceber? Eu acho que você nem percebeu. Já chegamos no dia 20 de maio. Já estou terminando o dia 20. Você começou um jejum comigo. Agora, na viração. E amanhã, daqui a pouquinho, se Deus permitir, nós estamos adentrando no 21. Você já parou para pensar? Nós já estamos no mês 5. Já estamos chegando no mês 6. Acorda! Desperta! Deus está falando.
A família precisa sair do conforto e entrar no confronto. É isso que eu acabei de falar. A família precisa sair do conforto e entrar no confronto. Passa 2 horas assistindo filme, 4 horas assistindo séries. E quantas horas de oração? Quantas horas de jejum? Depois que o céu se abre. Depois que as coisas aconteçam. O mundo espiritual, mas ele só vai reger da forma que você se mover. O mundo espiritual ele vai te responder da forma que você se conectar com ele. Você tem uma conta no banco. Aí você vai lá e passa o cartão para ver o saldo. E aí quando chega o saldo, você olha assim, nossa, tá vermelho. Aí você vai questionar, mas por que tá vermelho? Aí o gerente pode perguntar, você fez algum depósito desses dias? Não, eu só retirei. Então, se você retirou, não depositou, então não tem nada. No céu não é diferente. O que você tem depositado no altar? Aí o Senhor, ele está falando, vem para o confronto. Aí ele fala em Apocalipse, no capítulo de número 3, verso 20, algumas pessoas estão pregando esse capítulo, versículo, estão falando que é para o mundo. Não, é a igreja. Aqui é a igreja. Eu e você. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é para a igreja, não é para o mundo. Não dá mais para viver de aparência. Não dá mais para viver de aparência. Deus está batendo a porta. Eis que estou à tua porta e bato. Se ele está falando que estou à porta e bato, tem muitas pessoas dentro do templo que Cristo não entrou ainda. Elas só estão dentro do templo. É igual uma frase de reflexão que eu postei esse tempo atrás. Cadeiras cheias de crentes vazios. Cadeiras cheias de crentes vazios. Ou uma igreja cheia de crentes vazios. É muito sério. Deus procura intercessores dentro das casas. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, meu irmão, me deu um nó na minha mente. Por quê, pastor? Escuta, o Senhor está batendo na tecla. A família é o meu projeto. Então, a palavra de despertamento é: Deus procura. Poxa, Deus procura, mas Deus não precisa procurar. Mas a Bíblia nos afirma que Deus procura. Se Deus está procurando, é porque está tendo falta. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, está escrito: busquei entre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra. Aí o Salmo de número 101, verso 6, diz assim, ó: os meus olhos procuram os fiéis da terra, que andam no caminho reto, esse me servirá. Aí João, no capítulo de número 4, versículo 22 ao 25, diz assim, ó: o Senhor Deus procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 3 tipos de pessoas que Deus procura. Se Deus procura, por que está faltando? Está faltando oração. Está faltando palavra. Está faltando jejum. Está faltando comunhão. Tem mais pessoas preocupadas com as coisas terrenas do que as coisas espirituais. E Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Aqui, ó,
O lar precisa de um sacerdote, quando eu falei ontem. O lar precisa de um sacerdote. O lar precisa de sentinelas espirituais. Se não houver sacerdote, se não houver sentinela, a família não pode depender da oração do pastor ou somente da igreja apenas. Porque é o seguinte, nós estamos vendo tempo de crentes. 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Mas a pessoa mesma não vem para oração. Eu converso com os pastores aí, eles falam comigo, quando eles fazem o culto de oração, vai 4 pessoas, vai 5 pessoas. E um pastor amigo meu falou assim, pastor Anderson, são 5 pessoas de carteirinhas, são figurinhas, as mesmas pessoas. Irmãos, é triste. Porque eu repito, a oração é uma questão de sobrevivência. Se você não orar, se você não levantar o altar da oração, você vai morrer. E se você morrer espiritualmente, todas as áreas da sua vida, pode ter certeza, vai junto. Vai junto. Por quê, pastor? Porque é o seguinte... Vamos ver que você está com frio, um frio. Aí você pega, não tem fogão a gás. Aí então você tem um fogão a lenha. Mas para você se aquecer, você vai ter que ir lá no quintal, pegar graveto, pegar a lenha e colocar. Enquanto está quentinho, mas a lenha vai queimando. E ela vai queimando, ela vai se transformar em cinza, e quando ela vai se transformando em cinza, ela vai apagando, e o fogo ele vai apagando, e aquela quentura ela já não é mais a mesma. Aí Levítico, no capítulo 6, versículo 13, ele diz, e o fogo continuará sobre o altar e não se apagará, mas o fogo só vai continuar se tiver a lenha do jejum, a lenha da oração, a lenha da palavra, a lenha da comunhão. E eu te pergunto, aonde estão essas lenhas? No seio da família. O fogo está se apagando. Você precisa, escuta, você precisa fazer, sabe o quê? Estabelecer algo na sua vida. O interessante que tem pessoas que é organizada para sua vida pessoal. Se é vendedora, como autônomo, não tudo que ela vende ela anota. Eu fui no mercado aí comprar um pão, eu falei assim, me dá 3 pães. A moça foi lá, colocou os pães, pesou os pães, paguei os pães, ela foi lá e anotou. 3 pães vendidos. Aí eu fui comprar ali meio quilo de carne. Peguei, aí a moça anotou. Vendido carne. Agora eu olho pro crente, eu olho pro servo de Deus, ele não tem o hábito, irmão, de anotar. Hoje eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Cria um hábito, estabeleça um hábito, cria. 3 dias da semana, coloca na porta da geladeira. 4 filhos, 2 filhos, 3 filhos, 1 filho. O esposa, na porta da geladeira, assim, grandão, assim, ó. Segunda-feira, meu esposo está no jejum. Então ele entra no domingo, porque na segunda ele está no jejum. Na terça-feira sou eu. Na quarta-feira é você, Juca. Tá? Na quinta é você, Joaquim. Tá? Na sexta é você, Bete. É você, Suzy. É você, João. É você, Sebastião. Já está entendendo? Mas não. Anota tudo.
tudo, mas a questão de Deus, irmão, a vida espiritual. Aí eu faço uma outra pergunta. Deixa acesa o altar. Ei, você adquiriu óleo, pegou azeite, você usa como profeta, ou perdão, você usa como ato profético, pega o azeite, unge lá o quarto, unge lá a casa, unge, você tem autoridade em nome de Jesus, unge. Mas não, pastor. Pastor, eu não acredito nisso mais não, pastor. Pastor, eu ungi tanto que o óleo até já acabou, pastor. Pastor, isso. É isso que o diabo quer. Colocar frieza e te esfriando. E quando ele conseguir te esfriar, ele só ele passar a perna, você cai. Aqui, ó, os pais orando com os filhos. Estou falando da base da família. Filho, vou orar. Filha, vamos orar nós dois? Vamos, papai. Esposa, vamos orar nós dois? A esposa dorme sem orar com o esposo. O esposo dorme sem orar com a esposa. Conflitos. Aí o esposo ora mais, a esposa não ora menos. Aí a esposa ora mais, aí o esposo ora menos. O diabo acha a brecha. O filho não ora, a filha não ora, acha a brecha. Tem que estar em sintonia. Pastor, eu preciso estabelecer algo na minha família. O que é? Reativa o culto doméstico. Pega a Esther, né? Com aquele negócio grandão lá, que eu esqueci o que é lá, que eu não sei se é violino, não sei o que é. Pega a Esther, tá? Com aquele negócio grandão. Esther, tu vai tocar, tá? A Sara vai cantar, tá? Mamãe vai orar e papai vai pregar. Pronto, Tatiana Magalhães. O culto já está ali, ó. Reativou o culto doméstico. A irmã Lídia vai hoje levantar a voz em oração, o irmão Odinelli vai trazer a palavra e o Brian vai cantar o louvor ao Senhor. Olha aí. Pronto. Irmão, 15 minutinhos de culto já é um culto doméstico. Aleluia. Mas não. Pastor, mas eu não sei ler os hinos da harpa. Irmãos, não para com isso. Abaixa no celular. Abaixa. Tem louvores na harpa no YouTube. Para de conversa. Só baixar no YouTube, deixa tocar e vai cantando em cima. Vai cantando em cima, não tem problema. Importante é você fazer o culto doméstico. Paulo, ele se preocupa tanto com a família, que ele fala desse jeito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só. O mundo tenta desfigurar o projeto de Deus para a família. Olha o que ele fala, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A cultura atual está tentando normalizar o caos nos lares. Hoje, eu estava vendo um vídeo de um cidadão com uma carteirinha do Bolsa Família e disse assim, cancelaram o Bolsa Família da minha filhinha, que tá no meu colo. É o boneco. O boneco, eles querendo Bolsa Família pro boneco. Olha aqui, irmãos. A cultura atual está tentando normalizar os caos nos lares. Mas nós, como autoridade da palavra de Deus, não vamos deixar isso acontecer. Mas a Bíblia continua sendo o padrão eterno para a família. Precisamos levantar a verdade do reino sem medo, porque maior é aquele que está conosco. O confronto direto. Onde estão
os esposos que lideram espiritualmente? Onde estão as esposas que edificam com sabedoria? Onde estão os filhos que honram pai e mãe? Aonde estão? Cadê os filhos que vai sair, bença mãe, bença pai? Aí você vai falar com a mãe, não, é porque não é acostumado. É porque não está acostumada. O interessante é que a mãe que fala isso, ou o pai que fala isso, é crente. Vive dentro da igreja. Toma Santa Ceia. O certo, irmãos, não é falar que está acostumado, é ensinar. A mãe já tem 20 anos, não tem problema, é seu filho, é sua filha. É o meu filho, é minha filha. Em nome de Jesus, o diabo quer tirar isso, porque ele sabe o poder da bênção. Porque se você falar, se o filho sair, pai, eu tô indo, pai, bença, pai. Aí você fala, Deus te abençoe. A bênção e a proteção tá indo. Porque se tiver algum laço preparado para o seu filho lá na frente, ei, a bênção que você liberou, porque ele pediu, o Deus Todo-Poderoso já neutralizou. Por quê? Porque você disse, Deus te abençoe, e a palavra do Senhor nos afirma em Mateus 18, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Aí muitas vezes os filhos saem sem a proteção, aí a filha é estuprada, aí o filho é violentado, aí é assassinado, é atropelado, bala perdida. Por quê? Porque não saiu debaixo da bênção. Ensina. Eu tenho 50 anos. Toda vez que eu vou falar com minha mãe, tanto na ligação ou quanto em voz, o WhatsApp, bença mãe, a paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. E olha que eu já contei, eu não tenho pai. Eu fui educado pela minha mãe. 4 irmãos, cada um tem um pai. Se o pai, se a mãe, se os filhos, se os netos soubessem o poder da bênção impetrada, a vida deles não estava como está hoje. Porque a vida de muitos filhos não vão para frente. Porque muitas filhas que casaram, e o casamento está aí, ó, só o sangue de Jesus. Porque não reconhece a autoridade dos pais. Não reconhece a autoridade da mãe. Desculpa a expressão da palavra, a sua mãe pode ser a pior pessoa que for. O seu pai pode ser o pior homem que for, mas é o pai, a mãe, constituído por Deus. Aí, mãe, tô indo. Mãe, já vou. Aí, o pai ou a mãe fala, vai com Deus, minha filha. Aí, muitas vezes, fala, tá. Oh, amém. Então, para e pensa. Porque muitos filhos doentes, muitos filhos problemáticos, muitos filhos que não conseguem se desenvolver, muitos filhos que não conseguem ter uma vida estabilizada em todas as áreas. É o papel do pai, da mãe, não importa a idade que ele tenha. A minha filha, o meu filho, meus netos, bença avô, bença pai. Ainda que ela queira alguma coisa, bença pai, ela pede a benção para depois pedir alguma coisa. Para e pensa, Deus está falando com alguém. Eu estou falando de filho tão dentro de casa agora. Eu estou falando de filho que agora que já é casado, já é pai.
vão para homem velho, para mulher. Então, em nome de Jesus, honra o seu pai, que a princípio é uma base da família. Tá? Aí a mãe vai falar, mas me deixa, mãe. Cadê a família? Aí um pastor chega em casa para orar, na casa da família, aí a mãe fala, filha, vem cá orar. Vou não. Aí a mãe vira, pastor, não deixa, pastor. Deixa, Deus faz a obra. Eu preguei sobre isso, sobre a autoridade no lar. Enquanto o seu filho estiver morando debaixo do seu teto, comendo e bebendo, princípios. Deus levanta a família como voz proféticas. Isaías capítulo 8, versículo 18. Eis que aqui, como filho que o Senhor me deu, por sinais e maravilha em Israel. Deus está levantando família como voz profética. Você vai profetizar, eu e a minha casa, vai falar igual Josué. Deus quer usar a sua casa como testemunho, sinais, milagres vivos. Pessoas entrar na sua casa deprimida, sai curada. Entra triste, sai alegre. Entra mancando e sai correndo. E ela vai perguntar, nossa, sua casa tem uma paz? Porque o Espírito de Deus habita aqui. Eu já cheguei em lares que eu falei, nossa, que peso. Mas que peso oscilar. Sangue de Jesus tem poder. Mas também já entrei em lares e falei, nossa, que paz. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quantas vezes? O que Deus quer fazer da sua família vai impactar outros. Mas tudo vai depender de você como sacerdote. E você, esposa. Você vai começar a profetizar. A minha casa será referência. A minha família será sal e luz. Não seremos arrastados pelo sistema, seremos coluna que o sustentado pelo reino. E assim. Josué, para eu finalizar por causa do horário, ele falou algo muito sério que eu quero compartilhar com você. Josué diz assim, ó, é hora de santificar a casa. Se ele diz que é hora de santificar a casa, porque a casa está indo para um caminho que não há mais a santificação. É isso aí, irmã Cleidiane. Começa mesmo profetizando. Ela vai profetizando. Daqui um dia ela vai falar, pastor, casamos. A bênção chegou, pastor, casei. Eu já dei o primeiro passo. Josué disse, santificai-vos hoje. Se você santificar a sua vida, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué 3:5. E aí eu preciso finalizar. Pastor, a minha família, meus filhos, a minha casa e todas as áreas da minha vida, eu quero uma prosperidade. Irmão, tem pessoas que não conseguem, ganha bem, trabalha bem, vende bem e não tem nada. Por quê, pastor? O diabo está vendo aquilo que você pensa que já se libertou. Não entendi, pastor, vou te provar. Provérbios 28:13. A presença de Deus não habita aonde há pecado. A presença de Deus não habita aonde há pecado, não confessado. Então você pensa que está debaixo da bênção, mas o pecado está oculto. O diabo está vendo o pecado, como Deus está vendo, o diabo também está vendo. E aí não vai entrar nada de bênção. Por quê? Aí você tem que entrar em Provérbios 28:13. Aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperarás.
mas aquele que confessa e deixa, alcançarás misericórdia. Aí o cidadão, a cidadã, quer ter uma vida próspera no pecado. Ah, desculpa, não é Deus que está te prosperando, não, meu querido. Não é Deus que está abrindo a porta, não. Você vai me perdoar. Porque Isaías capítulo 49, a Bíblia nos afirma que Deus não dá glória dele para outrem. Deus não vai abrir uma porta para uma pessoa que vive no adultério. Deus não vai abrir uma porta para uma pessoa que está com a vida toda torta, no pecado. Uma certa feita, o pastor chegou para mim e disse: "Você acredita que um traficante veio aqui na igreja, pediu a bênção?" Falei: "Por quê, pastor?" Ele pediu para me abençoar ele porque ele ia fazer um assalto. Daí naquele assalto ele ia se dar bem e ia devolver o dízimo. Eu falei: "Sangue de Jesus, Satanás." Olha só. Olha a fé daquele malandro. Então escuta, tem pessoas que estão brincando com a vida toda torta e pensa que é Deus que está abrindo as portas. Pensa que é Deus que está abençoando. Ei, eu já falei aqui e repito. O diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Cuidado. Cuidado, não brinca não. Pecado escondido, quem faz a festa é ele. Vamos orar. Para finalizar, removendo objetos, é necessário tirar. Eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei. Remover objetos, conteúdos de influências espirituais contrária a Deus. Começa a vasculhar o seu guarda-roupa lá. Começa a olhar nas caixinhas de joias. Começa a vasculhar alguma coisa lá. Tem coisa que está lá dentro, irmão, que não agrada a Deus, que não pertence a Deus, que não glorifica a Deus, que está dando lugar para Ele. Eu já falei que dentro da teologia, da doutrina demonologia, que é a doutrina de demônios, existe uma matéria chamada ponto de contato. Quantas coisas pode ter dentro da sua casa? Rompe com as alianças invisíveis que deram brecha ao inimigo. Reconheça e confesse e se arrepende com a família. E agora, por causa do meu horário, eu vou ter que orar. Eu queria ministrar mais. Mas amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar finalizando o último dia com um tema. Nós vamos estar jejuando por uma casa cheia da glória de Deus e restauração da casa. O último dia. Irmãos, em nome de Jesus, eu espero em Deus que esses 21 dias de jejum, de oração, de palavra, muda a sua vida, muda a sua casa, muda o ambiente, muda a sua personalidade, muda a sua vida, em nome de Jesus. Porque se não mudar, eu não sei mais o que falar. Confesso. Se não mudar, eu não sei mais o que falar. Eu confesso. Vamos falar com Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo menos uns 10 minutos, por favor. Pare tudo que você estiver fazendo. Glória a Deus. Clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração. Com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus,
eterno e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nos colocamos diante da tua santa, gloriosa e poderosa presença. Com o coração, meu Deus, contrito, aquebrantado, clamamos por um despertamento em nosso lar. Desperta, Senhor, desperta a nossa casa, desperta, meu Deus, para que a tua graça seja derramada, para que o milagre comece a se manifestar. Livra-nos, meu Deus, nos guarda. Ó Deus, pedimos a tua proteção, pois o salmista no Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Livra-nos da passividade espiritual. Meu Deus, da frieza, livra. Da modidão, livra. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor, nesse momento glorioso, vai repreendendo, meu Deus, com o teu poder, toda influência maligna que se levanta contra o teu projeto, meu Deus, para a nossa família. Apresentamos diante de ti, com temor e tremor, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, as nossas finanças. Ó Pai, até mesmo os nossos altares e os altares que é a família. Consagramos tudo a Ti, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, meu Deus. Como João disse no capítulo 15, versículo 5. Senhor, eu oro com mães, eu oro com os pais, eu oro com os filhos neste momento. Meu Deus, levanta-nos como um lar segundo o teu coração. Ó Deus, estabeleça em nosso meio o teu governo, a tua palavra, a tua vontade. Seja a nossa casa um altar de adoração, onde o teu nome é exaltado dia e noite. Aleluia. Que os louvores, meu Deus, habitam, meu Deus, nos nossos ouvidos. Que os cânticos, meu Deus, saiam dos nossos lábios. Meu Deus querido, que a palavra brota em nossos corações. Labá, Xandaragasvi. Meu Deus, o que o salmista Davi nos ensinou, meu Deus, que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. E como ele diz ainda, escondi a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Oh, meu Deus, faz, meu Pai querido, obedeceste a tua palavra. Como está escrito, meu pai Josué liberando aquela palavra, dizendo: eu e a minha casa, meu Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos agora, Pai, toda, meu Pai, obra das trevas, meu Deus, toda ação maligna, Pai, pois sabemos, meu Deus, que o diabo, meu Deus, ele está aí, meu Deus, a atentar contra nossos lares, a atentar contra nossos filhos, netos e netas, meu Pai, enteados e enteadas. Mas é poder no sangue de Jesus. Meu Deus, vai repreendendo todo espírito de divisão, todo espírito do adultério, da rebeldia, opressão, escassez, enfermidade. Quantos lares enfermos! Declaramos
que nenhuma arma forjada, preparada contra a nossa casa prosperará, Senhor. Que o Espírito Santo tenha, meu Pai, total liberdade entre nós, trazendo santificação, sabedoria e a direção divina, meu Deus. Profetizamos, meu Deus, que a nossa família será testemunho viva, meu Pai querido, da tua glória, a coluna firme em meio ao caos, o sinal profético nesta geração, meu Deus. Charamandorocon, xereguem, devassia. Pai, eu profetizo, meu Deus, a família como projeto do Senhor. Eu profetizo que os filhos que estão desviados volte. Aqueles que estão frios, meu Pai querido, que venha, meu Pai querido, se fortalecer. Meu Deus, que os altares sejam erguidos. Altares da adoração, cultos domésticos, meu Deus, Charanganarassou. Meu Deus, os pecados escondidos e ocultos que venham a ser confessados, meu Deus, ao líder espiritual, pois o líder espiritual tem autoridade, meu Deus, em nome de Jesus, para orar, Senhor, como diz a tua palavra em Tiago, capítulo 5, 16, se tiver cometido algum pecado, serão perdoados, meu Deus, se confessares, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo isso, meu Pai, nós pedimos com fé e crendo, meu Deus, na tua fidelidade. E oramos em nome precioso e poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, ensina, meu Pai, o esposo e a esposa separar o que é família e o que é parentes. Meu Deus, para que não gera contendas, para que não gera divisões e nem brigas, meu Pai. Eu oro, meu Deus, como ministro da sua palavra e impetro a sua bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem concorda com essa oração, deixa o seu amém no nome de Jesus. 22 horas com mais 3 minutos. Pega comigo o seu copo com água. Isso. Pega o seu copo com água e oremos. Grande Deus, aqui está esse copo com água, a qual a tua serva, o teu servo, está com ele. Eu quero consagrar agora, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor, meu Deus, abençoa. E quando fazer uso desta água, milagres aconteça para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória. Louvado seja Deus, irmã Mara, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aqueles que enviaram os nomes, enviaram. Aqueles que já enviaram as fotos, já enviaram, acabou, tá? Hoje, à meia-noite ou a hora que você for deitar, abra o seu propósito, tá? O último dia, um propósito de 21 dias para a glória de Deus. Aqui, ó, nós vamos abrir o propósito do Santo Jejum, tá? Por uma casa cheia da glória de Deus. Restauração da casa. Você vai jejuar para que isso que eu preguei nesta noite enche a tua casa. E aí você vai ver resultados positivos e testemunhos vão começar a surgir e o nome do Pai será glorificado em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados,
Aplica o que eu te orientei. Aplica o que eu te orientei para que você não fique debaixo de maldição. E aí você pensa que está debaixo da bênção, mas infelizmente não está. Para e pensa, tá? E não deturpa a palavra. Estou aqui para te orientar e a palavra de Deus está aqui para nos ensinar no nome de Jesus. Chamando a sua atenção, eu fiquei passado porque eu falei das mulheres, né? As mulheres, falei dos homens, aí eu falei das apostilas. Irmão, ninguém se interessou por essa apostila. Mulheres notáveis da Bíblia, nenhuma mulher, nenhum irmão, nenhum deles interessaram. Não me procuraram, não perguntaram valor, nada. Eu falei, Jesus, tá bom. Aí eu falei sobre isso aqui, ó. Parece mentira, mas é verdade. Os símbolos satânicos. Ó. Eita! Aí eu falei do óleo. Eu falei do óleo. Falei do óleo. Você acha que alguém me procurou? Alguém ligou? Alguém pediu? Tá aqui. Então, a minha parte eu estou fazendo. Chamando a sua atenção. No próximo dia 25, às 3 da manhã, 25, 26 e 27. Fica atento comigo. A minha madrugada com Deus. Tá? A madrugada de domingo, 3 da manhã de domingo, você orando comigo, dia 25. Ore e busque em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês vão meditar no Salmo da Família, como nós costumamos dizer. O Salmo da Família é o Salmo 128. É o Salmo da Família. Lê o Salmo 128, medite com atenção, encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Isso, faça assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, como líder espiritual, eu abençoo a sua quarta-feira, que vai ser uma quarta-feira de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. A igreja diz comigo, amém. Feche a sua mão. Ei, daqui a pouquinho, abre o último dia do propósito. E amanhã, querendo Deus, às 21 horas, estaremos aqui, permissão do Senhor, fechando esse propósito debaixo do sangue de Jesus. Porque o cristão não fecha com chave de ouro, fecha debaixo do sangue de Jesus. Uma boa noite, Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza. E até amanhã, querendo Deus, às 21 horas, eu no Vale, apresentando o seu pedido, a sua vida, no altar do Senhor. Muito obrigado e fique na graça e na paz do Senhor Jesus.